Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a sequência da nossa última aula. Nas nossas duas últimas aulas, nós vimos a lei de Ohm, aprendemos como calcular a resistência de um circuito. Depois nós fizemos na última aula o teste da lei de Ohm dentro do Tinkercad. E hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos trabalhar com a associação de resistores. Então, esse é um assunto muito interessante e nós vamos, no decorrer desta aula, estudar sobre as várias formas de associação, tá certo? Então, desde já eu já te peço que você assista com calma esta aula, pegue um papel, uma caneta, anote suas dúvidas, suas considerações, porque pode ser que o que para mim está muito claro, para você pode passar por alguma coisa que não lhe ficou muito claro, né? Então, por gentileza, pegue um papel, anote, faça os exercícios que foram propostos para a gente poder chegar com êxito no final desse assunto, tá bom? Então, vamos então para a nossa apresentação. Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar na nossa sétima aula com associação de resistores. E aí começa, o que é associação de resistores? Preste atenção que, como já foi dito nas aulas passadas, nós precisamos ter um circuito que seja eficiente, que a sua tensão, que a sua corrente, que os seus componentes funcionem de uma maneira precisa, para você não ter uma sobrecarga e vai inutilizar o seu circuito a longo prazo ou até mesmo imediatamente, e também que não seja o inverso, que você tenha pouca tensão, pouca corrente e o seu circuito não vai funcionar como era previsto, tá bom? Então, quando você monta o circuito e você vai calcular, pode acontecer que a resistência que você precisa para aquele pedaço do seu circuito, você não tenha uma única resistência, uma pecinha, um componente que vá suprir a sua necessidade. Pode ser que você não tenha a resistência no seu estoque, ou pode ser que o valor necessário não seja um valor de uma resistência comercial. Então, nesse cenário do seu circuito, você pode ser que seja necessário que você faça algum tipo de associação entre resistores para chegar o mais perto possível ou chegar exatamente no valor que você precisa. Você tem um valor quebrado, um valor que é difícil de encontrar, então você vai utilizar várias formas de associação para resolver o seu problema. Então, nós temos três tipos de associação. Nós temos associação em série, temos associação em paralelo e temos associação mista. Então nós temos aí três tipos de associação e nós vamos aprender cada uma delas. Só fazendo um pequeno parênteses, que nós vamos lembrar das nossas matemáticas do ensino médio. Então tudo aquilo que nós aprendemos lá será usado aqui para fazer com que o seu circuito seja dimensionado de uma maneira correta e efetiva. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de associação vai ser a associação de resistores em série. Essa associação é a mais simples. Você tem os resistores e eles são postos sequencialmente. Então vamos lá.
Preste atenção. Então vamos olhar aqui, antes de eu explicar um pouco sobre a corrente, vamos lá. Eu tenho aqui embaixo uma fonte de energia, né, que é a tensão, que é dada em V, ou também pode ser conhecida e dada como diferença de potencial, tá bom? Lembra lá de física. E eu tenho a corrente saindo, passando por R1, por R2 e por R3 e voltando e fechando o circuito, né? Então, nessa associação então que eu tenho em série, você pode perceber que a corrente, o ampere, vai ser mantido. A corrente que vai começar aqui no início do meu circuito permanece igual ao final. E a tensão que vai passar aqui vai sendo diminuída. Então a gente pode medir cada uma delas. Então, essa aqui é o primeiro diagrama. Tá? Muito tranquilo essa. Nós vamos ver agora a fórmula. Eu vou saber então que minha fórmula é composta de uma resistência equivalente, vai ser a somatória, né? Vai ser R1 mais R2 mais R3. Se eu voltar aqui ao meu diagrama, cá estamos nós, R1, R2, R3. Pode-se ter quantas resistências nessa configuração? Bem, uma associação em série, eu preciso de pelo menos duas resistências, né? Se nós olharmos a fórmula que eu tenho resistência, que eu posso ter Rn. Eu usei aqui R3 porque nós temos aqui no nosso diagrama 3 resistores. Mas a fórmula será de uma maneira genérica, R equivalente é igual R1 mais R2 mais Rn. Então vamos lá, exemplificando essa fórmula. Então, eu tenho 3 resistores no meu diagrama, na minha fórmula, e eu tenho aqui então 3 resistores. R1 valendo 100, R2 valendo 150, R3 valendo 80. Então, a resistência equivalente vai ser igual 100 mais 150 mais 80. Então, meu R vai ser igual a 330. Lembrando que o meu índice aqui não é K. O meu índice aqui é apenas Ohm. Essa fórmula de associação é a mais simples de todas, né? Então, é apenas a somatória da nossa forma, dos nossos resistores que são ligados em série, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui a nossa apresentação. Eu tenho agora os resistores, ou a associação de resistores em paralelos com resistências diferentes. Quando eu trabalho com resistores em paralelo, eu posso trabalhar de duas maneiras. Ou os resistores têm resistências diferentes, ou eles têm resistências iguais. Em cada uma das situações, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Então, vamos lá. Quando eu trabalho, então, diferentemente da associação em série, olha só, a tensão vai ser a mesma em todo o circuito. O que vai acontecer é que a corrente amperes, ou I, vai ser dividida pelos componentes do circuito. Então, eu posso dizer que o cálculo da resistência equivalente, R equivalente, é a soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Então, nós vamos utilizar a fórmula do
MMC. A soma das frações com denominadores comuns. Então, percebamos agora o diagrama do nosso circuito. Eu tenho aqui, vou baixar um pouquinho aqui o meu zoom, para nós podermos visualizar na tela. Né? Eu tenho aqui, novamente, a minha tensão, que é a minha voltagem. E olha só, eu tenho a corrente e a tensão passando, e eles vão se dividir aqui, ó, para R1, R2 e R3, e eles voltam. Então, a tensão, a voltagem, né, como diz lá, vamos lembrar aqui, olha só, a tensão vai ser a mesma. O que vai ser dividida é a corrente elétrica, ou os amperes. Né? Então, se eu ponho uma voltagem aqui, a voltagem permanece, mas vai dividir a corrente. Então, vamos ver a fórmula aqui. Eu tenho 1 sobre R, que é o R equivalente, é 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre Rn, ou no nosso caso aqui, 1 sobre R3. Então, vamos fazer uma fórmula, vamos fazer o exemplo dessa fórmula. Para ficar um pouco mais simples, nós vamos trabalhar com dois resistores, um de 100 para R1 e um de 80 para R2. Vamos jogar na fórmula. Então, tenho, lembrando que eu vou jogar 100 e 80. Como na nossa fórmula aqui, né? É o inverso. E aí eu tiro o MMC. Vocês vão lá fazer a divisão por 2, depois por 5, né? Você vai descobrir aqui quais são os valores. E no final nós vamos ver que eu tenho aqui que o meu MMC é de 400. E aí eu vou fazer, eu pego o primeiro, eu pego o meu denominador, divido pelo denominador da minha primeira fração e multiplico pelo numerador. Então tenho 4 mais 5, 400, 9 sobre 400, né? Só que aí, como eu estou passando aqui 1 sobre R, eu vou inverter. Então vai ser 400 dividido por 9. Minha resistência equivalente aqui vai ser de 44,4 ohms. Deixa eu voltar aqui para nós podermos conversar um pouco. É interessante que nós voltemos lá nesse conceito do MMC, do mínimo múltiplo comum, tá bom? Isso aí, normalmente, quando a gente aprendeu lá no ensino médio, o MMC, a gente aprendeu a calcular, mas nós não vimos uma prática desse conceito, né? Infelizmente, isso é muito comum. Você se recorda lá da lei de Ohm? Depois que nós, na prática, aplicamos a lei, tudo parece que se torna mais claro na nossa mente. Então vai ser assim foi assim quando nós aprendemos a lei de Ohm, está sendo agora com o MMC, vai ser quando nós falarmos sobre potência de um equipamento, que nós vamos trabalhar com alguns outros conceitos. Então, é preciso que nós voltemos lá na matemática, façamos, né, todos aqueles exercícios de MMC para poder compreender e poder aplicar isso de maneira muito legal. Tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, todos nós aprendemos, né, lá no ensino médio essa fórmula. Aprendemos também a fazer a resolução da fórmula, mas agora nós estamos aplicando a fórmula no mundo real. Tá joia? Então, prossigamos. Como eu tinha falado,
Quando eu trabalho com resistências ou resistores em paralelo, eu tenho duas possibilidades. Uma é trabalhar com resistores diferentes, 80 e 100, 80 ohm e 100, ou trabalhar com resistores e resistências iguais. Nesse segundo caso aqui, é mais fácil ainda. Quando eu trabalho com duas resistências iguais, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar que a resistência equivalente é a resistência sobre N. Então vai ser o valor da resistência, 100, dividido pelo número de resistências do circuito. Por exemplo, se meu R1 e R2 for igual a 100, vai ser R100 dividido por 2. Então essa é a mais fácil, né, que nós temos. Por fim, nós temos a associação mista. Quando eu trabalho com associação mista, eu vou trabalhar com os conceitos de associação em paralelo e em série. Tá joia? Quando eu tenho uma associação, vamos lá, vamos mostrar aqui para você. Eu tenho aqui uma associação primeira em paralela e aqui em série. Esse R3 está em série com R1 e R2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver primeiro esse R equivalente aqui de R1 e R2. E depois depois que fizer a resolução desse aqui, eu vou fazer a resolução do meu resto de circuito. Beleza? Então, vamos pensar então. Eu tenho aqui, exemplificando o circuito, né? Eu tenho R1 igual a 100, R2 igual a 80. Estou usando esses mesmos valores porque nós já os vimos, né, na resolução anterior. Quando eu tiver então o meu valor aqui, o que eu vou fazer? Vou transformar esse diagrama que é misto em série, porque eu já resolvi o meu diagrama de associação em paralelo. Então vejamos. Bem, como nós já vimos lá atrás que meu R equivalente é igual a 44,4 ohm, só voltando aqui, nós temos aqui na página 7 a resolução, né, dizendo que meu R é 44,4. O que eu vou fazer então? Eu vou transformar R1 e R2 em um resistor de 44,4 e somar com os outros 100 ohm que está no R3. E minha resistência equivalente vai ser de 144,4 ohms. Muito tranquilo, não é verdade? Então deixa eu voltar aqui. Toda essa teoria é muito simples. Nós precisamos exercitar, né? Usar vários exemplos, procurar na internet exercícios, isso é importante, né? Para a gente poder fixar. Mas tudo isso nós já aprendemos. Então, não vejo complicações ou dificuldades. Tá joia? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o Tinkercad para a gente poder verificar no protoboard, com os resistores, e o multímetro, que é importantíssimo, se todas essas associações estão corretas. Tá joia? Deixa eu voltar aqui a apresentação, que eu preciso só colocar aqui para a gente poder pegar a primeira aqui em paralelo, né? Vamos começar aqui então. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os resistores. Então, vamos lá, tá bom? Então, voltemos aqui. Vamos no Tinkercad. Eu tenho aqui
a minha primeira associação, tá? Veja bem, eu tenho o meu multímetro aqui, né? Meu polo positivo está ligado no jumper, né? Que vai ligar na entrada do primeiro resistor. O primeiro resistor, a sua saída vai entrar na entrada do segundo. E a saída do segundo vai entrar no jumper, que vai entrar no negativo. Você consegue perceber a dinâmica desse circuito, né? Então eu tenho aqui 100 e 80. Se eu quiser colocar mais um, vou fazer daqui a pouquinho para a gente poder ver, tá bom? Então vou inicializar aqui a nossa simulação. Então só, voltagem eu não tenho no meu circuito, tá? Eu tenho apenas a resistência. De que? De 80 mais 100. Se nós voltarmos lá, eu tenho o meu primeiro resistor que é de 100, um de 80 e um de 150. Então, se eu parar aqui a minha simulação, pegar aqui mais um resistor, deixa eu rotacioná-lo, vou posicionar o resistor aqui, e esse aqui vai ser de 150 ohm. Eu vou puxar o meu jumper para a saída. Então vamos lá, vamos só ver o funcionamento dele aqui, ó. Eu tenho aqui o primeiro jumper, vou botar aqui na cor vermelha. Ele vem, entra no primeiro resistor, sai pelo primeiro resistor, entra no segundo, sai pelo segundo, entra na entrada do terceiro. A saída do terceiro volta para o jumper, que eu acabei de fazer aqui a sua reconfiguração, movimentei e joguei aqui na saída do negativo. Se eu der o play aqui na simulação, ele me calculou 330 ohm, tal qual está lá no nosso PDF. Tudo bem, gente? Voltemos então, continuemos aqui. Perceberam aqui, né? Muito legal, né? Então, foi a aferição da resistência foi tal qual previsto na nossa fórmula, tá bom? Vejamos agora o segundo, tá? O segundo vai ser o em paralelo. Então vamos lá. Eu tenho aqui novamente um resistor de 100 e um de 80. Preste atenção, só relembrando a questão do protoboard, quando eu trabalho na vertical, na coluna, a energia trafega, né, verticalmente. Então, os dois pinos de entrada dos dois resistores estão na mesma coluna. E o de saída também. Então, a energia vai entrar, energia não, né, o multímetro, né, vai aferir primeiro na entrada dos dois, depois o negativo vai aferir na saída dos dois. Eles estão trabalhando em paralelo. Vamos dar um play aqui. 44,4. Novamente lembrando que a voltagem aqui é zero. Eu não coloquei uma bateria aqui para poder fazer a alimentação da voltagem, da tensão. Apenas estou vendo a amperagem. Beleza? Muito legal, né? Se eu quiser posicionar um outro, eu tenho um de 50, tenho um de 100, tenho um de 80. Se eu quiser adicionar um de 150, vou adicionar aqui em cima. Deixa eu rotacionar. Aí eu vou ter que fazer agora o MMC, né? Com 3.
com 100, com 80 e com 150. Aí você pode aí fazer o MMC e me falar, ó, aqui deu, nem vou dar o play aqui não, hein? Me dizer quanto que vai dar a minha resistência do meu circuito aqui com 3, fazendo com 3 em paralelo, né? Lá no nosso, voltando aqui na apresentação, na nossa apresentação, eu posso trabalhar aqui com 2, né? Se eu fosse trabalhar com 3, eu colocar aqui R1, desculpa, 1 sobre R igual 1 sobre 100, 1 sobre 80, 1 sobre 150. O meu valor aqui do meu denominador, quando eu fizer o meu MMC, ele provavelmente vai mudar, né? É só a gente fazer aquela tabelinha e dividindo, para saber quanto que vai dar. E aí, logicamente, a minha operação vai ser totalmente diferente aqui. Não sei quanto que vai dar não. Então, façamos isso para poder entender, para poder fazer, tá bom? Voltando aqui ao Chrome. Aliás, deixa eu só voltar aqui um pouquinho antes aqui. Bem, no caso de trabalharmos com duas resistências iguais, é mais paralela, né? É a mais fácil de todas. Deixa eu voltar lá no Chrome para a gente poder fazer isso aqui na prática, tá bom? Então, voltando aqui ao Chrome, eu vou aqui excluir esse resistor aqui, né? Esse aqui de 80, esse aqui de 100. Então, eu vou transformar esse de 80 aqui em um de 100. Lembra que deu 44,4? Aí eu vou, como é que faz? Vai ser R, que vai ser o 100 dividido pelo número de componentes. 100 dividido por 2. Então, vejamos aqui. 50 ohm. Então, novamente, a fórmula e o conceito lá de R equivalente é igual R sobre N, perfeito, né? Vamos agora passar para o terceiro e último, que também é muito, muito legal. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho associação, a primeira associação aqui, né? Que são esses dois aqui, eles estão em paralelo. A energia não, né? Eu vou aferir primeiro aqui, pegando a coluna, ele entra pelos pinos, pelos terminais, né, de entrada do resistor, sai, entra no terceiro resistor e ele vai para o pino negativo. Aqui eu tenho, novamente, um de 80, um de 100 e outro de 100. Para a gente ficar bem fácil de calcular, né? Então, o meu 80, o meu 100 com o meu 80 vai dar 44,4. Mais o 100 de cá. Tem que dar 144 por ali, né? Vamos ver como é que funciona? Novamente, lembrando. Deixa eu dar o play aqui, peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui mais legal, quer ver? Eu vou aferir primeiro. Aqui. Opa, peguei no lugar errado, peraí, só um minuto. Vai dar 0, estou pegando no lugar errado. Então tá bom. Vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui os meus 44,4 que eu peguei aqui na saída dos dois, tá vendo? Como eu não estou colocando o meu terceiro resistor dentro do circuito, ele não está sendo aferido, não. Então, beleza, né? 44,4. Se eu voltar com o meu pino do meu jumper lá para a saída do terceiro, o que eu tenho? Eu transformei o meu R1, R2 numa RQ, né? Equivalente de 44,4 e vou somar com o meu R3, que é de 100. Então, vamos lá. Dá o play aqui. 144. Preste atenção que nós estamos trabalhando. Ele trabalhou aqui sem a vírgula, né? Porque nós temos aqui
para mais ou para menos tantos por cento, tá? Então você viu como é que foi legal, né? Então isso aqui ele conseguiu simular perfeitamente o nosso circuito. Se eu colocar aqui um LED ou um motor, qualquer coisa que precise de resistores, em cada uma das três configurações, ele vai me sair um resultado diferente, né? Aqui é um resultado maior. Então o LED, por exemplo, ele vai acender com um brilho menor. Aqui ele vai acender com um brilho maior. Tomar cuidado só para você não queimar, né? E aqui ele vai acender com brilho intermediário. 144, 50 e 330. Voltemos aqui à nossa conversa. Muito interessante, não é mesmo? Então a gente começa a partir de agora, gente, a ver como a teoria ela se aplica diretamente à prática, ao mundo real, né? Fazendo um parênteses e voltando um pouquinho ainda nessa aula. Foi a lei de Ohm, hoje é a associação de resistores, mista, série, paralelo. E posteriormente nós vamos avançando mais, pegando todo esse conceito de física e aplicando na eletrônica, no nosso dia a dia, né? E essa teoria ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que o nosso projeto, nosso circuito, quando nós estivermos fazendo o nosso circuito, que ele não seja superdimensionado. Tá bom? Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso agora que vocês... Não adianta jogar só lá no Tinkercad e pedir, né? O ideal é fazer toda a parte manual, testar, fazer as operações, conhecer, relembrar e dominar todo esse conceito para depois ir para o Tinkercad. Beleza? Nós vamos fazer na próxima aula um exercício para a gente já inserir as baterias e também para nós colocarmos LEDs ou motores e ver como que a associação de resistores vai interferir para mais ou para menos dentro do nosso circuito. Tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Nós temos aí 33 minutos de aula, né? Eu precisava ter essa aula com esse tempo para poder abordar com detalhes, né? Então o que você vai fazer para mim, por gentileza? Você deve ter anotado, né? Todas as suas dúvidas, alguma coisa que eu falei que porventura não tenha sido claro. Então nós vamos discutir isso com mais detalhes na nossa aula ao vivo. E peço a você que vá e faça exercícios, simule, coloque valores dos mais variados para você ver como é interessante você pegar aquele conceito que ficava um pouco nebuloso e trazer para uma coisa prática. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a você por ter ficado até o final dessa aula. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fique com Deus. Bons estudos.